Olá, o tema de hoje do Além das Montanhas são as águas urbanas, que englobam o sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários, a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas. Também a gestão dos sólidos totais, tendo como metas a saúde e a conservação ambiental, o que é função do Ministério Público de Minas Gerais. E participam deste programa conosco a promotora de Justiça e Habitação e Urbanismo do MPMG, Luciana Ribeiro de Fonseca, também o Gladson Reis, que é líder comunitário da Vila Betânia, que fica na região oeste de Belo Horizonte, uma região muito afetada pelas inundações no período de chuvas, e ainda o engenheiro civil Luiz Alberto Diniz. Ele é especialista em obras de infraestrutura, atuou em grandes empresas no Brasil, Moçambique, Angola, é pesquisador de inovações técnicas nas áreas de drenagem urbana, hidrologia e aproveitamentos pluviais e ainda dá palestras sobre inundações urbanas e recarga artificial de aquíferos. Vai ser muito importante sua participação aqui, assim como da doutora Luciana e do Gladson. Muito obrigada pelas presenças aqui na TV MP. Bom, eu queria começar perguntando para a doutora Luciana como é que é a atuação da Promotoria de Habitação e Urbanismo nessa questão das águas urbanas. Sim. A Promotoria de Habitação e Urbanismo atua normalmente através da provocação da sociedade, né? A gente tem aí todo um gerenciamento das águas urbanas pela Prefeitura, mas por se tratar de uma política pública que carrega em si um caráter geral, tem situações específicas que talvez não estejam contempladas ou que não tenham tido o tratamento que se esperou, e a partir daí surge uma demanda pela comunidade por causa de inundações, por causa de, às vezes, no próprio interior de quarteirão, quando há um declive entre prédios, talvez o prédio de cima direciona suas águas para um lugar que o de baixo recebe, num lugar inapropriado, o que pode causar infiltração no prédio. Então, nós temos esse tipo de atuação também. Começa com uma notícia de fato, nós colhemos as informações e, se é confirmada aquela situação, nós podemos instaurar um inquérito civil e, a partir daí, tentar uma solução extrajudicial. E, se não é possível essa solução extrajudicial, é ajuizada a ação civil pública. Esse tipo de problema surge muito de uma falta de planejamento prévio, não? De um plano diretor ou alguma outra questão de infraestrutura? Sim, ele é histórico, né? Porque nossa cidade foi construída com uma rede de rios que foram canalizados ao longo do tempo. Nós temos esse passivo, nós temos um passivo referente à intensa impermeabilização. Então, a cidade hoje sofre as consequências disso e, aliado a isso, a gente tem aí as mudanças climáticas que implicaram e implicam um aumento de chuvas, né, em curto espaço de tempo, que contribui para os alagamentos. Então, onde é que a gente tem mais problema em Belo Horizonte? Eu gostaria de te dar uma resposta categórica, mas eu acho que isso depende muito. Por exemplo, a gente teve um grande volume de chuvas no Vilarinho, aí 2 anos atrás, né? Então, nós tivemos na região oeste, também com a Tereza Cristina, o volume das chuvas influenciam muito. Onde elas caem com essa característica, aquela região tende a sofrer. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um mapeamento das áreas vulneráveis às enchentes, né? A carta de inundações. E então há uma possibilidade de fazer esse planejamento para que essas regiões possam se preparar, né? Belo Horizonte tem um problema muito sério, né? Para a gente ter uma ideia, de acordo com a SUDECAP, BH tem aproximadamente 655 quilômetros de cursos de água, sendo que 200 quilômetros estão canalizados ou a céu aberto ou foram tampados, né, pelas ruas e avenidas da cidade. Quando vem as chuvas, é aí que a gente sente, a gente percebe essas águas que estão escondidas, né, com as inundações. O Gladson, que está aqui conosco, vive isso muito de perto, né, na Vila Betânia.
Há quanto tempo? Como é que tem sido? Então, o Ribeirão Arrudas tem tido inundações, na verdade, desde os tempos de minha avó, que já morava próximo à margem. Mas elas têm sido recorrentes, né, principalmente nos últimos anos. Eu lembro de grandes inundações, como a de 2008, o ano de 2020, que foram praticamente 7 inundações, né, do Ribeirão. E algo que hoje a gente chega a uma marca que é o quê? Toda vez que chove acima de 90 milímetros, tem a previsão ou algo nesse sentido, a gente já sabe que a calha do rio não tem essa vazão suficiente. Então é algo que a gente já tem até um pouco automático para emitir os alertas, para enviar para a comunidade, né? Porque é algo que está muito assim na comunidade. Quando a gente acompanha, existem pessoas que o lar, a gente imagina o lar o espaço do sossego, da tranquilidade, da paz. Quando chega o período chuvoso, não dormem, tem problemas nesse sentido. Então é algo que é recorrente, né, e que precisa ter uma psicológico muito grande. Mulheres, crianças. Então são coisas, por exemplo, é muito triste você ver pessoas que trabalharam muitas vezes a vida inteira para conseguir mobiliar uma casa, uma senhora que esperou aposentar para conseguir ter lá os seus móveis, ter a sua casa pintada, e aí vem a enchente, a inundação, leva tudo. É algo assim bem delicado. E principalmente no nosso contexto, porque enquanto Vila Betânia, nós não estamos ali por uma ocupação irregular, por uma invasão de margem. Foi uma invasão organizada pelo Estado. Nós somos casas da Coab, da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Então, é algo que foi até importante, que foi o maior programa ambiental e de saneamento do Estado de Minas Gerais, o PROSAN, né, que era o programa de saneamento ambiental do Arrudas e do Onça, que, na minha opinião, foi importante, mas a concepção de cidade é o que atrapalhou e gerou este problema nesse sentido. O próprio Estado, já na ideologia dos anos 90, induziu e fez a construção aonde antes passava o leito do rio. Então é algo assim que é um problema que precisa ser resolvido, que precisa não só resolver esse problema estrutural da nossa comunidade, mas também um problema de mentalidade, né, em relação a essa questão desses pontos de alagamento, de inundação. Você falou que já ocorriam desde a época da sua avó. Dá para se notar o agravamento da situação ao longo dos anos? Principalmente pós-2008, com as mudanças climáticas e principalmente aumentando as ocupações no leito do rio, mais próximo do leito do rio, tem se intensificado. E eu observo também que hoje a tendência é que se amplifique. Porque, além de não deixar uma área de recarga hídrica, é tudo concreto, tudo muito concreto nesse sentido. Existe um problema de concepção, que aí, na minha opinião, preciso até dizer e deixar isto claro, que existe uma coisa chamada racismo ambiental. Porque os que pagam pelo preço de equívocos, erros, ou até mesmo das mudanças climáticas, são os mais pobres, são os mais vulneráveis. E essa gente tem raça, tem classe, tem gênero. Né? Por exemplo, quando existem inundações na zona sul de Belo Horizonte, elas existem, mas você não vê desabrigados, pessoas da zona sul de Belo Horizonte precisando de ajuda humanitária para se alimentar, para conseguir ter o mínimo de dignidade. Então, quando eu digo... As populações ribeirinhas, quase na sua totalidade, são populações mais vulneráveis. E nesse sentido, quando eu falo em relação à questão do racismo ambiental, é porque, mesmo não existindo uma diretiva legal nesse sentido, pelo contrário, as políticas públicas têm que ser pautadas do ponto de vista de emancipação, de construção de dignidade. Mas na execução prática, por exemplo, os assentados que vão ser removidos da bacia, da cidade toda, onde nós vamos colocar eles? Na bomba relógio de beira do rio. A Avenida Tereza Cristina, eu afirmo, ela é feita para ser uma bacia de detenção, para impedir o alagamento do centro de Belo Horizonte. Por que pós 1997 não existem mais alagamentos na rodoviária, na Praça da Estação, na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte?
Peguei várias vezes essa inundação cobrindo com Porque reportagem. quando chega naquela região da Gamileira, a água não tem a vazão necessária. Então, assim, é algo que precisa ser pensado, que não foi um cálculo simples. Né? Então, eu queria saber do Luiz Alberto essa questão que o Gladson falou, né? Desse agravamento das inundações por causa de mais construções, de cobertura asfáltica, né? Essas obras de infraestrutura que agravam esses problemas de inundação, né? Há algum tipo de inovação para a drenagem urbana que possa solucionar esse problema? A boa notícia é que sim. Nós estamos vivendo um momento de evolução da drenagem urbana. Acho que para poder entender melhor um pouco, um breve resumo da história da drenagem seria muito adequado aqui ao nosso assunto. Veja bem, em 1908, Santos Dumont inaugurou a aviação, dando uma volta 14 dias em torno da Torre Eiffel, em Paris. A Torre Eiffel era um magnífico exemplo da engenharia que tinha avançado extraordinariamente em termos de cálculo, projeto, complexidade. Aquilo é um fenômeno, aquilo tem sido calculado tudo na mão e ainda executado, com peças de estrutura metálica, aquela coisa fantástica. Estava lá aquele exemplo magnífico da engenharia. E o chão de Paris, escorrendo águas pluviais e esgoto. Não tinha drenagem. É impressionante, a gente acha que a drenagem é uma coisa de sempre, que sempre existiu. Mas não, é um conceito, na realidade é um ramo da engenharia relativamente recente. Só mais de 20 anos depois do voo do 14 bis é que foram consolidados os conceitos, os fundamentos da drenagem urbana que nortearam, então, a implantação das redes de drenagem no mundo inteiro. Então, veja bem, até 1930, com todo aquele avanço, ainda não existia tubo de concreto. As poucas redes de esgoto que existiam em algumas cidades eram feitas com cantaria. Então, não tinha ainda elementos. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, que a cidade é de 1898. Pois é, Belo Horizonte já estava aí com 30 anos e quando completou, em 1940, seus 40 e poucos anos de vida, a população de Belo Horizonte era de 214 mil pessoas. Hoje, talvez, Venda Nova deve ter o dobro disso, né? Mas já havia sido, então, implantado o conceito da drenagem em Belo Horizonte. Seguiu o exemplo, lógico, na cidade moderna, adequou-se às melhores técnicas do mundo. Quando chegou por volta de 1960, já com a população em torno de 700 mil, os problemas já apareciam. Em Belo Horizonte, como bem lembrou ali o Gladson, a região da rodoviária, Guaicurus, Rua Guaicurus, Praça da Estação, aquilo tudo ali foi alagando. Eu lembro da minha infância de ter assistido essas inundações. E as inundações que ocorriam já passaram a acontecer no mundo inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, e para tudo quanto é canto. Porque, na realidade, as inundações sempre existiram. Sempre. Sempre. O rio chega um momento em que ocorre uma precipitação além da capacidade do rio e transborda, né? Então, voltando à questão da história... A cultura naquela época era de cobrir, né, os cursos d'água que tinham nas áreas e era muito urbanas, adequado, né? Na realidade era muito adequado, era muito certo. Porque os fundamentos da drenagem, ela prevê uma série de, vamos dizer, de hipóteses, de premissas. Essas hipóteses, essas premissas, tem a ver muito também com o custo das obras, porque quanto mais você aumenta o nível de segurança da obra, mais cara ela fica. Então tem aí a questão política, a questão de verba, que nunca foi muito grande, muito boa aqui no Brasil, mas a questão mesmo em países mais ricos passam pelo mesmo problema, né? A Alemanha recentemente passou por inundações lá históricas, fora de curva completamente, né?
Então, não adianta a gente achar que foi culpa do passado. Cada um fez a sua parte. O problema que eu quero dizer é que, como tudo na vida, passa por uma evolução. Os automóveis da década de 30, o Ford Bigode, hoje são carros maravilhosos. Né? Os aviões, o 14 bis, o que transformou-se? Né? O problema é que a nossa concepção de drenagem ela continua a de 90 anos atrás, com um leve incremento, uma evolução que aconteceu por volta da década de 1980 lá na França. A região de Bordeaux, se não me engano, uma região produtora de vinhos famosa no mundo inteiro, passou a ter tanta inundação que, afinal, descobriu-se uma possibilidade de melhorar. O que era? Aí, vamos falar, a drenagem, todo mundo é consenso de que as grandes cidades impermeabilizam, pelo fato de impermeabilizar a água deixa de infiltrar, escorre em maior quantidade e, portanto, aumenta o volume para o rio. Pronto, esse é um fator. Só que tem um outro fator que normalmente passa despercebido, que é o seguinte: na hora que você pega uma água que originalmente escorria numa encosta qualquer vegetada, só para dar um exemplo, as nossas cidades mineiras e tantas outras, tem encostas aí muito íngremes, outras mais planas, mas só para dar um dado bem técnico, uma rua que tem uma declividade de 10%, ou seja, ao longo de 100 metros ela desce 10 metros, essa rua no estado natural, vegetação, pedra e não sei o que, tá? A água que escorre, ela escorre com uma velocidade de 0,8 metros por segundo, ou seja, 80 centímetros por segundo. É um tempo que... Quando você pega essa mesma rua, agora impermeabiliza, então você aumenta a quantidade de água que vai escorrer. Né? No mínimo você dobra. A velocidade muito maior. A velocidade, quando você coloca isso dentro de um tubo padrão, o mínimo que se adota normalmente um mínimo de 60, um tubo de 60 centímetros, ela passa para 6 metros por segundo. De 0,8 para 6 metros por segundo. Só aí a gente tem um acréscimo de 7,5 vezes a velocidade. Ou seja, o tempo que a água gastava para chegar, agora ela chega no mínimo em dobro com 10% do tempo que ela gastava. Ela é muito rápido. É como você dá um tiro na água. Isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar então das soluções para isso, porque eu me lembrei exatamente do que acontece na Avenida Prudente de Moraes, em Belo Horizonte. Belo Horizonte já nós vamos falar. Nós vamos para um breve intervalo, vou te interromper, mas a gente volta já conversando sobre esse tema. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, então vamos voltar àquele assunto, né? Da drenagem e da falta de absorção, né? Da água de chuva na cidade. E aqui em Belo Horizonte a gente vê isso muito, né? Nessas regiões que são como vales, né? Eu estava falando da Avenida Prudente de Moraes, que recebe águas que vêm da Raja Gabalha, da BR, ali do Santa Lúcia. É isso que acontece ali, né? Justamente. Nós temos, então, a combinação de dois fatores. Impermeabilização e drenagem. A impermeabilização aumenta o volume e a drenagem aumenta a velocidade. A combinação desses dois efeitos, dependendo da chuva, ela pode ser e é trágica, né? E hoje nós podemos acrescentar um outro efeito, já mencionado pela doutora Laura, que é a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas,
elas vêm encontrar, então, a nossa cidade extremamente vulnerável, demais da conta, né? De forma que o Gladson ele citou ali que chuvas de 90 milímetros no Arrudas tem esse efeito todo, e eu dou mais uma informação importante. Belo Horizonte, hoje, segundo a carta de inundação da prefeitura, ela tem cerca de 85 pontos de inundação. 85 pontos de inundação. E 80% desses pontos alagam, inundam, quando ocorre uma precipitação de 40 milímetros. 40 milímetros em 20 minutos. Porque você pode ter uma chuva de 90 milímetros. Fim de ano, muito, né? No janeiro. Na realidade, por exemplo, uma chuva de 90 milímetros ao longo do dia inteiro, ela não tem efeito. As galerias suportam essa chuva, mas apenas 40 milímetros em 20 minutos, elas não aguentam. Elas não foram dimensionadas para isso, para essa volume e o tempo de chegada. E é possível a gente adaptar essa infraestrutura, porque esse tipo de chuva a gente vai começar a ver cada vez mais, né? Infelizmente, sim. Mas só para voltar ao contexto histórico, para a gente entender, de fato, a evolução que aconteceu, eu estava me dizendo há pouco que na década de 80 ocorreu o conceito na França de quê? Da bacia de detenção, os piscinões. Os piscinões, eles têm essa função, acumular a água que cai muito rápido, segurar e liberar aos poucos, né? Esse foi um grande conceito. E chegou aqui no Brasil justamente na virada do milênio, 99, 2000, quando começaram a ser adotados os piscinões no Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje, São Paulo tem 48 piscinões e mais 14 em andamento. Mas não se pode habitar e construir naquela região, né? O grande problema do piscinão hoje, 20 anos depois da nossa experiência com piscinões, em primeiro lugar, ele ocupa uma área muito grande. Para comportar os volumes, ele precisa ser uma área muito grande. E aí vem o custo de desapropriação, o custo de execução, o custo de manutenção, custo com saúde. Porque na época da seca, eles viram aquele lamaçal, aqui em Belo Horizonte mesmo, um piscinão ali no bairro Copacabana, em Venda Nova, temos registros fotográficos, até na imprensa, em que durante a estação seca, em 2019, havia uma criação de porcos lá dentro, virou chiqueiro. Então, a doença, dengue, isso, aquilo, afora, a degradação... controle, né? Que é o que a gente estava falando, né? Aí vira um lixo, vira um lixo. Então, os piscinões hoje eles são, além de tudo, não tem área, eles têm que ser instalados onde é possível, e onde é possível ainda resta um problema. Para ele funcionar, precisa de cair ali, porque se ela cair fora, ele não funciona. Quer dizer, então, é um conceito hoje que está em xeque, mas graças a Deus vamos chegar na solução. Dentro do movimento ambiental, setores como dentro do projeto Manuelzão, dos subcomitês de bacias, existem muitas rejeições à questão das bacias de detenção. Eu compreendo como recurso de engenharia é importante, mas é que eu acho que o que é fundamental é humanizar. Humanizar, inclusive, as questões da engenharia. Porque muitas vezes a gente quer a mesma coisa, o movimento ambiental e o gestor público, quer resolver o problema das inundações. Mas muitas vezes eu vejo que as brigas até por conceitos. Se eu deixo de falar piscinão e chamo de parque linear, eu sei que são coisas diferentes. Mas num piscinão, numa bacia de detenção, ninguém vai fazer uma caminhada. Numa bacia de detenção, você não pode levar uma escola no momento... Você compreende? Mas, por exemplo, se você tem parques lineares que cumprem essa função de absorver, e tem algumas questões que o que nós precisamos falar é de uma revolução ambiental. Alguns pontos, quebrar concreto, de fazer a cidade esponja. Existem lugares que estão sendo realizado isso no mundo inteiro. E é o que a gente jardins de aqui, chuva. Né? Porque com tanto são asfalto, questões tanta pequenas. construção, e ainda estão querendo suprimir áreas que são de absorção de água, né? Sim. Lá na sua região mesmo, na região oeste, tem a mata do Jardim América, que está ameaçada. Jardim América, do Recanto das Nascentes. Inclusive, nós falávamos no início
Só para você ver como está interligado da questão da estação lá do Cercadinho, do Parque Linear do Belvedere. A gente acha que não tem nada a ver, mas está interligado. Porque dependendo do fluxo de chuva, o Cercadinho sai na Tereza Cristina, no Arrudas. Exatamente. Então, quando você está pensando na proteção lá em Nova Lima, a proteção ambiental, que eu digo, né, de área verde, para que possa absorver, ela impacta na Tereza Cristina. Então, muitas vezes a gente tem a compreensão que o problema da Prudente de Moraes, por exemplo, é na Prudente de Moraes, não necessariamente só lá. E também no abastecimento de água, né? Sim. Porque você vai impermeabilizar uma área que é recarga, que faz a recarga de água para uma estação que abastece Belo Horizonte, né? E inclusive você impermeabilizando, você vai trazer inundação, né? Imagina, você impermeabiliza uma área acima do BH Shopping, acima da BR, a inundação que vai ocorrer ali para baixo, né? Eu queria perguntar para a doutora Luciana, o que está sendo feito já? Belo Horizonte tem um plano diretor de drenagem? Como é que o Ministério Público atua na cobrança disso? O plano diretor de Belo Horizonte de 96 previu a criação do plano diretor de drenagem. A partir daí foram traçadas diretrizes, né, para política pública de drenagem urbana. Houve a instituição do programa Drenurbis, que tinha esse escopo justamente de criar parques lineares, de deixar o leito do rio aberto. Foi um grande avanço, sem dúvida. E na linha disso que o Gladson falou, que eu concordo com ele, a gente tem exemplos da Lagoa Seca, a barragem Santa Lúcia, são dispositivos de amortecimento de cheia, são parques ao mesmo tempo, né? Ali pode ser considerado, digamos, um piscinão, né? Uma barragem, e que tem uma área de lazer no entorno, né? Sim, sim. E Belo Horizonte teve vários avanços, tem a Diretoria de Águas Urbanas, que é uma diretoria muito atuante, que tem pessoas que têm alto nível técnico, um comprometimento muito grande, mas assim como teve o Drenurbis em 2001, a gente sente a falta de uma estrutura maior para lidar com as águas urbanas, né? Hoje nós temos uma diretoria que lida com isso. Não é uma secretaria, é diretoria vinculada à Secretaria Municipal de Obras. E em 2020, depois das chuvas, nós fizemos um estudo aprofundado com participação de acadêmicos e nós fizemos uma recomendação à Prefeitura para criar uma estrutura maior para trabalhar com essa questão da gestão das águas. E de forma também a acolher a fala das comunidades. Então, poderia ter essa estrutura municipal, poderia prever, inclusive, uma gestão democrática das águas urbanas. Assim como nós temos os conselhos regionais de transporte e trânsito, nós poderíamos ter conselhos regionais de gestão de águas urbanas. Por quê? Porque aquelas regiões poderiam cuidar e imaginar alternativas para lidar com as cheias, com esse desafio todo, onde que as pessoas poderiam continuar, onde não poderiam. Um exemplo é do Prozan, as pessoas que foram reassentadas por causa do Prozan não podem continuar lá, porque é um problema que acontece todos os anos. Então, seria importante as alternativas verdes, também para permitir essa infiltração ou a redução da velocidade, um incentivo através do IPTU verde, porque hoje nós temos alguns incentivos no município, mas eles são muito tímidos perto dos desafios que nós temos. Então, a estrutura municipal, que já respondeu muito bem na época do Drenurbis, responde muito bem com a criação dos parques. Eu entendo que ela deveria ser maior. Ela deveria ser maior, inclusive, para ouvir a comunidade, porque se a sabedoria popular tivesse sido ouvida na época da construção de Belo Horizonte, das canalizações, será que essas canalizações teriam sido dessa forma? Porque as pessoas antigas sabem, né? O rio tem as cheias, será que nós vamos conseguir lidar com isso? E a gente vê hoje muitas cidades que estão destampando os cursos d'água, né? Os cursos que eram canalizados ou cobertos por ruas, né, estão sendo destampados.
A gente vê experiências assim em vários países que podem dar certo. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o projeto do Boulevard Arrudas, que a gente viu que não funcionou, isso pode ser revertido? Bom, soluções tem demais, muitas. A gente precisa para definir a solução correta, entender bem o problema, né? E nós abordamos até agora algumas das causas, só para repetir: impermeabilização, excesso de velocidade devido à drenagem e mudanças climáticas. Muito bem, o que fazer? Hoje, um moderno conceito que a gente pode dizer que é de fato uma nova, é um salto, é uma evolução, tendo entendido o fenômeno do excesso de velocidade e do meio que, não vou falar fracasso, mas dos problemas apresentados pelas bacias de detenção, como conviver, como fazer para reduzir a água de acordo com a natureza. Porque a natureza é aleatória. A gente analisa através de estudos, de gráficos e tudo, mas a cada vez fica mais evidente o tanto que é imprevisível, né? Podemos, com certeza, hoje, com base no histórico do que aconteceu, tirar lições. As inundações de 2020 e de 2022, assim como as anteriores. Daí chegar a conclusões. Mas o conceito, só para avançar, acho que é o mais importante, a solução. A solução é segurar a água onde ela cai e dali reduzir a velocidade imediatamente. Não deixar essa velocidade ir acumulando como hoje a gente tem. Isso seria, então, impedir que mais áreas verdes sejam suprimidas, né? Como a mata que nós falamos lá do Jardim América, ou a região do Parque Linear, e buscar mais áreas que façam essa absorção de água, né? Eu diria que é além disso. Uhum. Claro, evitar que as áreas verdes remanescentes sejam ocupadas, mas é atuar em cima do problema. Uhum. Digamos, por exemplo, Belo Horizonte, eu estimo hoje, a gente não tem esse número exato, mas mais de 80% da cidade já está impermeabilizada e drenada. Uhum. E é essa situação que provoca as inundações, cada vez num lugar. Semana passada foi na Bernardo Vasconcelos com a Cristina Machado, foi lá na Álvares Camargo com a Vilarim. Em 2019 foi exclusivamente na Vilarim, né? Então a cada momento ela ocorre em lugar diferente. O custo só para resolver o problema hoje, só da Vilarim, o problema hoje são 2 bilhões de reais. 2 bi. Não tem dinheiro para isso. Como resolver isso, doutora Luciana? Tem uma saída para isso, para esses projetos que precisam ser feitos? Sim, né? eu sou otimista. Eu acho que Belo Horizonte tem total capacidade de fazer. Já existe um mapeamento. Essas áreas sujeitas à inundação, as pessoas não podem ficar. É muito triste a situação dessas pessoas. Então, o poder público, o COAB, tem realmente um papel muito importante em relação a isso. Tem que pensar realmente no reassentamento dessas pessoas de uma forma digna, justa. É justa, é fazer uma justiça muito básica. E eu também acredito muito nessa regionalização do trato, dar oportunidade para as pessoas sentirem a possibilidade de alternativas com incentivo da prefeitura, incentivo efetivo de redução do IPTU em caso de adoção de técnicas que facilitem esse escoamento das águas ou a infiltração das águas. Então, eu acho que passa muito por aí, sabe? Dessa gestão do poder público, da participação popular, não é? E realmente dessas áreas onde as pessoas não podem ficar por causa das enchentes, que elas sejam tiradas. Quais seriam as alternativas para vocês que vivem lá
na vila, o que vocês têm cobrado do poder público? Primeiro, em relação à questão de moradia, né, que é uma responsabilidade do Estado ter colocado aquelas famílias lá, e não são muitas não, cerca de 250 famílias, né, terem colocadas lá. E também compreendemos o seguinte, a questão ambiental ela é fundamental. Não dá para colocar pessoas morando onde era o leito anterior do rio. E aí, concluindo, acho que a gente precisa buscar dos mais velhos e até mesmo dos indígenas, o Ayrton Krenak tem pontuado muito isso, que os rios, as águas, a natureza também têm seus direitos. Eles deveriam e são tratados como parentes para os indígenas. Eu conheço gente que pede bênção para o Arrudas. São seres e que têm vida e que têm força nesse sentido. E que acho que é possível recuperá-los sim. É uma notícia muito boa, quando no início da pandemia, assim, mesmo naquele tempo duro, uma coisa que a gente conseguiu observar, as águas do Arrudas transparentes. Quando fecharam as fábricas e diminuiu o fluxo de carro e de gente. Você conseguir ver as águas do Ribeirão Arrudas transparentes, não é qualquer coisa, dentro da cidade. Então, é possível a gente acreditar. E acho que tem muitos exemplos. O novo Rio Pinheiro, em São Paulo, está sendo feito. É fantástico. Acho que é algo que a gente precisa pensar nesse sentido e dar voz, né, para que todos possam participar das tomadas de decisão. Eu acho que isso é fundamental. Ser, pelo menos, escutado nessas decisões é fundamental. Você falou do trabalho pela despoluição das águas. Me lembrei do Apolo Eringer, um amigo muito querido, que luta há anos, né, por isso no Rio das Velhas, né, do Projeto Manuelzão. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Além das Montanhas de hoje fala sobre o gerenciamento das águas urbanas, né? A gente estava falando aqui das inundações na Avenida Tereza Cristina, que trazem grandes transtornos para a população ali na região oeste de Belo Horizonte. Como é que vocês têm atuado na comunidade? Que tipo de atitudes vocês tomam quando sabem que vai haver inundação? Né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Primeiro que agora, 2020 foi muito traumático, porque a gente não tinha recebido nenhum alerta, não tinha recebido nada, seja da Defesa Civil ou do município. Até melhorou um pouco com a ajuda da Promotoria de Habitação e Urbanismo, da relação da Defesa Civil, né, de ter mais diálogo conosco, de ter voltado os NUDECs, que são os Núcleos de Prevenção de Enchentes, né, nesse sentido. Então, isso ajudou. E a questão que a gente tem se preparado, porque muita gente tem experiência já. Então, por exemplo, a questão dos grupos de WhatsApp, nós temos aí cerca de 12 vilas na avenida. Então, lá da Vila São Paulo, onde é o córrego Ferrugem, que é onde inicia a inundação, a gente já consegue ter uma noção, né? Então, a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, coisas nessa perspectiva. São uma das formas de se preparar, não só do ponto de vista de alertar, mas também de observar a situação de onde precisa de ajuda humanitária, de evitar acidentes. Por exemplo, aquele caso que houve no final do ano, na Vila São Paulo, que uma mulher ficou presa no carro, o comunicado não vieram pelas forças públicas, foi pela rede de liderança comunitária. Então, assim, tem um papel importante de prevenção e do ponto de vista de pós-eventos, né, de eventos de inundações, coisas nesse sentido, a questão da ajuda humanitária, de orientar o poder público e demandar de forma organizada para a limpeza das ruas. Porque nós já tivemos, por exemplo, nas chuvas de 2020, a Cencro-Sul de Belo Horizonte, em 2 dias, ela tinha sido limpa. E tinha 9 dias que ainda tinha lama, asfalto nos bairros de periferia. Então, até esse tratamento, ele é diferente. Então, se nós não estivermos unidos, principalmente do setor mais popular, nas comunidades, a única forma e força que nós temos é a união,
Então é união para sobrevivência, é união para resiliência, é união para resolver os problemas. Então isso é algo que é fundamental, assim. E isso independente de... Porque todo território existem interesses diferentes, grupos diferentes, religiões diferentes. Então, nesse caso, quando está colocada a questão da sobrevivência, é sempre motivo de grande unidade nesse sentido. Então, é um pouco... Doutora Luciana, o Ministério Público tem cobrado essa melhor igualdade, né, no tratamento, né, e também nesse sistema de alerta quando há inundações, como é que tem sido? Sim, sim. Em 2020, realmente foi traumático, nós tivemos reunião e é triste. Eu acho que os gestores, se eles pudessem ver o que essas pessoas passam, é porque a estrutura é muito grande, não é? Então, eu tenho certeza que eles adotariam alguma providência para que isso nunca mais acontecesse. E, então, a partir daquelas chuvas, foram instaurados quase 10 inquéritos civis para tratar de cada uma das bacias de detenção de cheias. Foi também feito um estudo sobre as possibilidades de melhoria do trato das águas urbanas e nós expedimos essa recomendação no sentido de que fosse criada uma estrutura maior para gerenciar e possibilitada a participação popular nessa gestão. A prefeitura, na época, disse que não cumpriria a recomendação porque ela estava adotando outros tipos de medidas, de providências, como a questão do IPTU, alguns incentivos, mas decorridos 2 anos, nós vimos que isso que ela tinha falado que ia se fazer não foi feito. Então, nós vamos continuar insistindo, é um tipo de atuação que a gente fala que é um processo coletivo estrutural no sentido de que atinge a forma como a questão é tratada, né? Então, a gente está ali falando, entrando um pouco no que seria o poder discricionário do administrador, mas a partir do momento que é a obrigação constitucional ele gerir a drenagem urbana e a partir do momento que há uma demanda comunitária, isso é muito claro por causa do volume de demandas que nós temos na promotoria, é muito alto, alguns deles porque as pessoas não conseguem um contato direto com o poder público, que elas gostariam de levar a demanda, mas não há essa comunicação, não por causa dos técnicos da pessoa da ponta, mas é porque não existe essa estrutura para essa oitiva. A facilidade de acesso, Sim, né? E acontecem muitas vezes nas festas de fim de ano, né? Então, enquanto muitos estão comemorando, muitos estão se mobilizando para manter a segurança de suas casas, de suas vidas. Então, assim, nós atuamos aí dentro desse processo estrutural para que haja uma mudança na forma de lidar da Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Então, já decorreu esse prazo, provavelmente vamos tentar novamente uma conversa ou ajuizar alguma ação, porque eu acho que isso é uma questão urgente, sabe? Realmente urgente. Isso é o mais urgente, mas os planos para o futuro, o que pode ser feito para o futuro para solucionar essa questão das inundações que a gente sofre? Efetivamente, hoje, o conceito que já vem sendo adotado no mundo inteiro e está chegando ao Brasil aos poucos, mas lá vem. É o conceito da drenagem, que estão chamando de ou difusa, ou na origem, ou na fonte. É controlar a água assim que ela cai, não deixar ela se acumular. De que forma? Hoje, a água que cai em qualquer local, no telhado, ela converge para a rua e imediatamente ela é entubada. Ali pronto, ela é disparada. Então, o conceito atual evita isso. De que forma? Primeiro, captação de chuva no telhado. Você pega a água e segura dentro da sua casa. É um primeiro recurso, é uma fonte. Você já diminuiu a água que foi para lá. Aquela água que foi, você ainda pode introduzir essa água, em vez diretamente no tubo, em valas, que são chamadas trincheiras. Elas são instaladas na rua, paralela aos tubos, de forma que a água cai dentro daquela vala, ela é retida e liberada em pouca velocidade para dentro da rede existente. Ou seja, em vez de você ampliar a vazão, a capacidade de vazão, por exemplo, da Tereza Cristina, claramente
o Ribeirão Arrudas está subdimensionado. A solução tradicional exigiria aumentar a calha. Bom, em vez de você fazer isso, você vai nas ruas laterais, nas encostas, e segura a água naquelas ruas, através dessas valas. Então, ela cai, como ela é muito volume muito menor, você acomoda isso numa vala de relativamente pequenas dimensões. E é muito mais rápido fazer uma obra dessa do que uma grande obra. E o custo é muito menor. Então, esse já é um conceito que, graças a Deus, já chegou ao Brasil. Nós já temos o DF, desde 2019, estabeleceu a implantação desses dispositivos de retardo. E esses dispositivos de retardo, eles obedecem uma técnica. O principal fator para definir esses dispositivos é o quê? Voltando àquele exemplo lá da água da encosta que desce a 0,8, aquela é a vazão natural do rio, da bacia. No momento que você faz um prédio, uma casa, uma obra, o que for, e aumenta essa velocidade, você está criando as inundações. Então, basta que a norma para execução do projeto de drenagem estabeleça. Você pode fazer o que você quiser, desde que, ao final, a drenagem resultante seja igual à anterior. Isso é exigido no plano diretor, para as novas construções e para as antigas? Como é que seria isso? A boa notícia é que o plano diretor atual agora de Belo Horizonte, 2019, já estabeleceu isso no plano diretor. Portanto, os novos projetos já têm que obedecer ao plano diretor. Pronto. É um grande passo. Mas, como, infelizmente, Belo Horizonte já está com mais de 80% impermeabilizado, ele vem tardiamente. Né? Ele só vai ser eficaz para evitar o aumento dos problemas atuais. Não vai resolver os problemas atuais. Mas a gente pode voltar nisso daqui a pouquinho, porque esse conceito... Nós estamos no último bloco. No último bloco, Mas esse conceito, ele tem que ser adotado, vamos dizer, quando você tem, exemplo do Rio das Velhas, a nascente do Rio das Velhas, lá em Ouro Preto, desce, passa por Itabirito, Riacima, Raposa, Nova Lima, até chega a Santa Luzia e vai embora. A água, hoje, que cai em Itabirito, ou que cai em Riacima, ela é exponenciada, vamos dizer, o aumento da vazão pela própria existência da cidade. E vai acumulando, uma jogando para a outra. Então é preciso que as cidades do mesmo bacia adotem essas normas. Essas normas, respondendo a sua pergunta, ela não depende de lei, não depende de vereador, não depende de deputado, depende de nada. Depende apenas do órgão que aprova os projetos, que, via de regra, ou é a própria prefeitura, ou então uma autarquia, como serviço de águas, né, de esgoto numa cidade, SAAI ou DEMAI, o que for, estabeleça a norma. Então, já temos essas normas vigentes aqui em Belo Horizonte, no DF, Uberlândia, Juiz de Fora, Toledo, no Paraná, várias cidades. Só tem ainda agora um pequeno problema. É que esse conceito dos dispositivos, eles estão vindo com a concepção europeia. A concepção europeia é de infiltrar. E tem se falado demais em falar em dispositivo de infiltração, e isso não é adequado para a nossa realidade. Nós temos falado muito aqui. Não é adequado, e vou te mostrar e você vai entender rapidamente. Foi muito citado aqui a inundação de 2020. Em 2020, em 3 dias, nós tivemos uma precipitação de 665 milímetros em Belo Horizonte. Não tem solo nesse mundo que infiltra 665 milímetros em 3 dias. Não tem. O conceito da infiltração está vindo lá da Europa, onde chove 600 milímetros por ano. Estudos que eu estudei da Universidade de Lisboa, a viabilidade do dispositivo de infiltração para uma chuva de 7 milímetros. 7. Nós temos chuva de 100. Então não dá para fazer um dispositivo de infiltração. É preciso fazer uma combinação. E além do que, estima-se que Minas Gerais tem cerca de 50% do solo dela, de Minas, é impermeável e outra parte é permeável. A parte permeável, a infiltração é uma coisa muito lenta. Muito lenta. Um solo de boa permeabilidade,
se você deixar em condições adequadas, o solo de boa permeabilidade ele vai filtrar 80 centímetros em um dia. Se nós temos uma chuva de 100 milímetros, depois no dia seguinte cai 80, depois mais 90. Ele vai transbordar do mesmo jeito. Então é preciso que esses dispositivos nossos sejam adequados às condições nossas, as tropicais, altíssimas chuvas. Então o dispositivo ele não pode pretender infiltrar, ele precisa transportar de forma lenta. Então ele tem que ser ao mesmo tempo como se fosse uma pequeníssima bacia de detenção com uma saída. Entendeu? A sequência dessas pequenas bacias de detenção ao longo das ruas ou das casas, o conjunto disso é a única forma de você garantir o restabelecimento da vazão original. Então isso já está em caminho, mas ainda de forma inadequada. Precisamos fazer essa correção. A gente está falando aqui do nosso privilégio de ter tanta chuva, né? A gente tem que saber lidar, equacionar bem, fazer essa gestão das águas, não é isso, Gladson? Sim. E compreender também a importância, voltar mais uma vez, da questão das áreas de preservação ambiental, e não só as áreas de preservação ambiental, da permeabilidade da cidade. Eu acredito muito na questão da sanção premial, né? Que é isso, por exemplo, a questão do IPTU verde, algo nessa perspectiva. E também de todos nós termos a compreensão da necessidade de uma nova consciência ambiental. Eu defendo, eu acho que é fundamental a gente ter noções de educação ambiental na escola. Eu sei que existe, mas ainda é simples, né? Porque, por exemplo, muitos dos problemas também gerados, se você um dia ficar acompanhando o que passa no Ribeirão Arrudas, é sofá, geladeira, tanquinho, muita garrafa PET. Então a gente precisa pensar algo também nesse sentido de uma educação ambiental, de uma corresponsabilização, né, nessa perspectiva. E volto mais uma vez. Eu sei que é pequeno, mas se cada um faz uma parte, faz algo nessa perspectiva, é fundamental. E voltando só a falar das águas, Belo Horizonte já tem um cadastro de nascentes, né, foi feito na última gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, mas precisa se cuidar delas, sabe? Isso é algo que é fundamental, que muitas das nascentes estão sendo soterradas, estão sendo perdidas, né? E assim, cada vez mais. E não é, por exemplo, apenas por uma construção de um prédio ou algo nesse sentido. Porque muitas vezes a gente tende a pensar, doutora Luciana, que a questão da nascente é onde que sai a água da terra, que a gente vê a chamada mina, olho d'água. Mas não, é a área de permeabilidade. Entendeu? Muitas vezes o lugar que vai manter aquela nascente está a 1 quilômetro de criando algumas distância. Então, acho assim, que né? Que é possível, acho que as coisas podem melhorar, nós precisamos ser otimistas nesse sentido, porque é muito recente também essa compreensão de meio ambiente, assim, Rio 92 foi há pouquíssimo tempo atrás, então acho que a gente pode avançar e precisa avançar, porque é uma questão de sobrevivência, né? Então acho que é o que está colocado aí. Para encerrar, doutora Luciana, a questão da preservação das áreas, né? A gente estava falando da mata lá do Jardim América. Essa questão, como é que está na Justiça? Então, Jardim América chegou para a Promotoria de Habitação e Urbanismo, imagino que 2013, 2014. A construtora já tinha um licenciamento, os técnicos foram lá, nós pedimos também vistoria para identificar remanescentes de Mata Atlântica, nascentes, a presença de alguma característica que nos permitisse entrar com ação para impedir a implantação do empreendimento naquela época. E não foi uma área que está sendo de interesse de construtoras, né? Sim, sim. E na época não foi identificado, a comunidade conseguiu inserir ela como área de preservação ambiental na Conferência de Política Urbana. Nós ajuizamos a ação civil pública para que não fosse permitida nenhum tipo de supressão ou corte de árvores, houve a liminar da Justiça. Então, a partir daí, nós esperamos a aprovação do plano diretor para a inserção dessa área como área de proteção ambiental. Houve uma demora muito grande
na apreciação e votação do plano diretor. A ação foi julgada improcedente. A partir daí, começou a tentativa de um acordo. Como ainda não tinha tido essa votação, o acordo caminhou no sentido de permitir a implantação de um empreendimento e preservação da maior parte da área. Posteriormente, a área foi caracterizada como área de proteção ambiental e nossa luta agora é para que essa área toda seja preservada. Você continue ligado aqui na TV MP. Além das Montanhas, volta em breve. Até.